Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos hoje no capítulo 11 do Evangelho de São João. Já dissemos que o Evangelho de São João é um dos grandes livros da Bíblia. Podemos dizer até que os 4 Evangelhos são a interpretação de toda a Bíblia e que o Evangelho de São João é a interpretação dos outros 3 Evangelhos. É de facto um livro precioso este, o do Evangelho de São João. Certamente nós estudarmos este livro e você que me tem acompanhado há de apreciar o tempo que temos investido a olhar para este livro. Nós vamos ver neste livro este capítulo 11 hoje e ele de facto é algo extremamente importante. É como se nós estivéssemos a olhar para o Evangelho de João e fizéssemos uma caminhada numa montanha. E nós estamos a subir essa encosta da montanha e agora estamos praticamente a chegar ao cume dessa montanha. E este capítulo 11 é de facto um dos pontos altos aqui do Evangelho de São João. Ele nos vai relatar a ressurreição de Lázaro. E de facto este momento é um momento extremamente importante. Poderíamos quase dizer que é mais um daqueles pontos de viragem que nós encontramos neste Evangelho. Este texto aqui vai mostrar que a vontade dos fariseus e dos religiosos da época de matar Jesus ainda se agudiza mais. Eles, ao verem os milagres de Jesus cada vez se tornarem ainda mais espetaculares, podemos dizer assim, mais extraordinários, eles ficam cada vez mais convictos de que, de facto, ou Jesus é Deus, ou então eles têm que pôr fim a esse Jesus, pois ele está a ser demasiado incómodo para estes religiosos da época. Eles não tinham alternativa de facto. Vemos que a dureza do coração destes homens era tremenda e eles não estavam a dar atenção à voz de Deus, apesar de se dizerem homens que conduziam outros a Deus. E é triste quando verificamos que, por vezes, pessoas que se dizem religiosas têm o seu coração tão duro que nem se apercebem, nem conseguem ouvir a voz de Deus. Nós vemos que ao longo do ministério de Jesus houve 3 casos de ressurreição. Um foi da filha de Jairo, que tinha cerca de 12 anos, diz as Escrituras. O outro foi de um jovem, um filho de uma viúva de Naim, que ia passando e Jesus ressuscitou esse jovem. E o outro seria então Lázaro, que provavelmente já seria um adulto. Então temos aqui nestas 3 ressurreições do ministério de Jesus, uma menina, um rapaz e um adulto. Eu creio que de alguma forma Jesus tocou estas 3 faixas etárias para nos mostrar que para ele todas as pessoas são importantes. Não há pessoas mais importantes que outras. De facto, ele tocou as crianças, os jovens e tocou também os adultos. O ministério de Jesus é abrangente a todas as classes etárias, a todas as classes sociais. Jesus é abrangente para aqueles que se querem aproximar dele. Jesus mostra então o seu ministério e está numa caminhada crescente, culminando então depois na cruz. O ministério de Jesus aqui no mundo não foi simplesmente restrito a algumas áreas, restrito a algumas situações, não. Vemos por estes evangelhos que Jesus teve um ministério muito abrangente. E nós vemos que quanto mais se aproximava o tempo da cruz, mais impacto tinha de facto o ministério de Jesus, mais estes fariseus procuravam então matar Jesus. É importante nós darmos estas explicações antes de começarmos a leitura dos nossos textos, pois sem elas nós não teríamos a compreensão do que é que iria acontecer em seguida. Então nós estamos no capítulo 11 do Evangelho de São João e vamos começar a ler pelo verso 1. Se você tiver a sua Bíblia, abra connosco no Evangelho de São João, capítulo 11, verso 1. Diz o texto bíblico: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. É muito interessante ver que, por um lado, Lázaro, apesar de ser alguém que era amado de Jesus, estava com uma situação de doença. Ele estava no seu lar. E, no fundo,
todos nós sofremos quando alguém está doente. Seja uma pessoa próxima de nós, então ainda sofremos muito mais. Se for um irmão, um filho, a esposa ou o marido, então aí nós ficamos de facto preocupados com o estado de saúde daqueles que nós amamos. E isso nos leva certamente, nessas alturas, a procurar Deus, a procurar em oração, em reflexão, o que devemos fazer. A doença, em muitas circunstâncias, altera completamente o ritmo da nossa vida. Nós temos que dar atenção àquela pessoa que está enferma e é necessário então que nós cuidemos dela. Por isso, muitas vezes as famílias, quando são confrontadas com uma situação de doença, elas mudam completamente os seus hábitos, mudam completamente a sua rotina diária para poder cuidar daquela situação pontual. Aqui esta família, a família de Lázaro, Maria e Marta, estavam a enfrentar uma situação desse tipo, uma situação que veio alterar substancialmente a sua rotina diária. Era uma família que era dedicada a Jesus, uma família que Jesus amava muito. Mas mesmo assim, e apesar de ser uma família que Jesus amava, teve esta situação, uma situação de doença, de enfermidade. E vemos que eles são confrontados com esta situação. No verso 2 vamos então ver esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e enxugou os pés com os seus cabelos. Vemos como esta Maria era de facto dedicada a Jesus Cristo. Foi a mesma que se chegou perto de Jesus e lhe ungiu os pés com bálsamo. Era esta mesma mulher a quem Jesus tinha dito que muito lhe tinha sido perdoado. O verso 3 diz: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Aqui vemos esta primeira diferença entre aqueles que são cristãos e estão doentes e aqueles que não são cristãos e estão doentes. A forma como se encara a enfermidade, a forma como se encara esta situação. Havia em Betânia e nas cidades circunvizinhas certamente recursos humanos, médicos e outros para poderem fazer face a esta enfermidade. Mas os familiares de Lázaro, em vez de automaticamente recorrer a essa situação, eles enviam uma mensagem a Jesus de que Lázaro estava enfermo. Jesus então recebe esta informação. E esta é a primeira forma como aquele que é cristão lida com a enfermidade. Deve colocar todas as suas preocupações diante de Deus, mesmo os problemas físicos. Quando uma pessoa está enferma, deve recorrer a Deus, procurando em Deus qual é a solução, qual é a orientação que Deus dá a essa enfermidade. Não estamos com isso a dizer que a pessoa não deve procurar médicos, não é isso que o texto está a dizer. Mas que a atitude primeira deve ser perguntar a Deus, procurar em Deus a solução. E foi o que os familiares de Lázaro fizeram. Eles então enviaram alguém ter com Jesus e disseram: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Então eles procuraram em primeiro lugar a resposta ao seu problema em Deus. Em segundo lugar, o que é necessário ser dito também sobre este texto, e é importante nós olharmos, é que mesmo aqueles a quem Jesus ama também passam por enfermidades. Eu sei que infelizmente há grupos religiosos que não ensinam isto que a Bíblia está aqui a ensinar. Muitas vezes algumas pessoas dizem se um cristão é verdadeiramente cristão, se Deus ama realmente esta pessoa nunca vai ter enfermidades. Por este texto aqui eu não vejo isso. Eu vejo aqui que Lázaro era alguém que era amado por Jesus e passou por esta enfermidade. Passou por uma situação de doença. Então eu creio que mesmo os cristãos podem passar por situações de enfermidades. Então é necessário que nós entendamos isso. É necessário que nós percebamos que quando estamos enfermos, podemos e devemos em primeiro lugar recorrer a Deus. Orar é fundamental. Depois, se não encontramos a resposta, digamos assim, uma cura que Deus queira dar, não há pecado nisso em recorrer aos médicos. Eu quero deixar também isso muito claro. Eu creio que Deus pode curar também através dos médicos, através da medicina. Então nós podemos recorrer a essas questões. Foi Deus que deu a sabedoria ao homem para descobrir medicamentos que podem combater doenças. Então não é pecado um cristão recorrer à medicina, recorrer ao médico. Eu, quando os meus filhos estão doentes, a primeira coisa que eu procuro fazer é orar, pedir a intervenção de Deus, que Deus mostre o que eu devo fazer em seguida.
E se a febre, ou a gripe, ou a amigdalite, ou outra doença qualquer não é sarada, eu procuro nos médicos a solução também. E não sinto que esteja a perder a bênção de Deus ou que esteja a desrespeitar a vontade de Deus. Não. Deus mostra claramente na sua palavra e, aliás, se nós olharmos com atenção para as Escrituras, sabemos que Lucas, quem escreveu o Evangelho de São Lucas, era médico. E ele mesmo recomendou muitas vezes determinados tratamentos, até para Paulo e Timóteo. Houve alturas em que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo: olha, toma um pouco de vinho misturado com água para que isso te faça bem ao estômago. E então vemos que o próprio apóstolo Paulo, que curou talvez dezenas e dezenas de pessoas, ele recomendava a Timóteo que ele tomasse uma certa medicação para o seu problema de estômago. Então nós temos que entender este equilíbrio da parte de Deus. Se por um lado devemos, em primeiro lugar, recorrer a Deus nas nossas enfermidades, nas nossas necessidades, ao mesmo tempo percebermos que o facto de sermos amados por Deus não invalida ou não impede que nós não tenhamos enfermidades. Todos os filhos de Deus passam por essa situação. Infelizmente, há alguns que a encobrem para parecer mais espirituais, mas mesmo até esses mais espirituais chegam a um ponto de morrer. Mesmo o próprio Lázaro, e nós já vamos ver o que Jesus fez com Lázaro, mas mesmo este Lázaro que estava doente, ele chegou ao ponto de morrer e Jesus o amava tremendamente. E mesmo depois de Jesus o ressuscitar, e é importante que isto seja dito, mesmo depois de ele ter sido ressuscitado por Jesus, anos mais tarde, não sabemos exatamente quantos anos depois, ele voltou a morrer e Jesus não o ressuscitou de novo. Então temos que ter uma ideia equilibrada acerca dos ensinos da Bíblia. Percebermos que os ensinos que Deus nos deixa na sua palavra são para serem vividos de uma forma equilibrada. Devemos vivê-los de uma forma verdadeira, com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Voltando aqui ao nosso texto, no verso 4, então percebemos o seguinte: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada. Vemos que Jesus Cristo percebia e sabia que esta enfermidade estava a ser tremenda na família de Lázaro, Marta e Maria. Jesus sabia que ela estava a criar uma alteração significativa ao ritmo de vida que eles estavam a ter. Jesus também sabia que eles tinham pedido primeiro a ele que intervisse. Jesus também sabia que esta enfermidade iria servir para a glória de Deus. É necessário nós entendermos também isto. Como é que nós estamos a glorificar a Deus com a nossa enfermidade? Muitas vezes nós queremos automaticamente a cura. Uma enfermidade qualquer vem até nós e o que nós pedimos é: Senhor, livra-me desta enfermidade. Mas é essa a vontade de Deus para si? Eu creio, por este texto que nós estamos a ler aqui, que é possível nós termos uma enfermidade para glorificarmos a Deus através dela. Está você disposto a glorificar a Deus através dessa enfermidade? Eu creio que muitas vezes nós estamos dispostos a glorificar a Deus através da cura milagrosa e fazemos grande alarido de uma cura milagrosa. Mas será que fazemos também alarido igualmente de alguém que consegue glorificar a Deus através da sua enfermidade? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é nada comum nós ficarmos numa atitude certa quando estamos enfermos ou quando está alguém da nossa família enferma. Eu sei que é muito difícil. Mas há enfermidades que vêm à nossa vida que servem para glorificar a Deus. Jesus estava a dizer que esta enfermidade não era para a morte. Facto é que poucos dias depois Lázaro morreu. E aqui às vezes aqueles mais céticos poderiam dizer: ok, como é que vamos confiar na palavra de Jesus? Se nós não tivéssemos o final desta história, nós poderíamos ter dito que Jesus mentiu, porque ele estava a dizer que esta enfermidade não era para a morte e Lázaro morreu. Mas o facto é que Jesus iria operar um dos grandes milagres do seu ministério. Iria trazer Lázaro à vida, após 4 dias de estar sepultado. Então Jesus mostra que ele é conhecedor de todas as coisas. E o verso 5 diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus amava muito esta família e mesmo assim permitiu que eles tivessem enfermidade, pois isso tem a ver com a nossa condição como seres humanos. Por vezes nós achamos que nós, cristãos, estamos imunes àquilo que é a natureza humana. Todos nós, como seres humanos, depois da queda de Adão e Eva, somos sujeitos aos condicionalismos de termos perdido essa relação íntima com Deus. Estamos sujeitos à morte, estamos sujeitos à enfermidade,
Estamos sujeitos às condições climatéricas. Por isso a palavra de Deus diz que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, de igual forma. E nós, como cristãos, não estamos imunes a isso. Se há um temporal, Deus pode nos proteger, é verdade, mas estamos sujeitos, e se formos para a chuva, molhamos-nos também. E se nos molhamos, provavelmente apanhamos uma gripe. Então, nós como cristãos não estamos dentro de uma redoma de vidro, não estamos dentro de um balão protegidos dessa forma. Precisamos entender isso na nossa vida. Eu sei que é difícil por vezes nós enfrentarmos os condicionalismos da vida. E isso não invalida que Deus nos ama. Não, de forma alguma. Apesar de estarmos ligados aos condicionalismos desta vida, Deus continua a amá-lo tal qual você é. E isso é muito importante que você tenha na sua mente. Os sofrimentos que vêm à sua vida não são por falta de amor da parte de Deus, mas sim para que a sua glória se manifeste. O verso 6 continua. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Não parece estranho aqui este versículo para si? Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Aquela pessoa a quem ele amava, um homem que era muito próximo de Jesus, estava doente. E mesmo assim, em vez de Jesus se apressar a socorrê-lo, em vez de Jesus declarar qualquer frase, como fez com outros casos, declarou e ficou automaticamente curado, Jesus ainda se demorou mais 2 dias no lugar onde estava. É isso que nem sempre nós entendemos na forma como Deus age. Nem sempre nós entendemos a agenda de Deus. Nós somos a geração do micro-ondas, a geração do telemóvel. Queremos tudo aqui e agora. Queremos que Deus responda imediatamente aos nossos pedidos. E às vezes vamos bem mais longe, exigindo que Deus responda. Pensamos que Deus é um servo, ou pensamos que Deus é aquele mágico da lâmpada mágica que sai e faz e opera as maravilhas que nós imediatamente pedimos. Mas não é assim. Deus tem a sua própria agenda. E muitas vezes Deus não responde no tempo em que nós queremos que Ele responda. Como no caso aqui, Marta e Maria mandaram a notícia para Jesus esperando que Ele viesse automaticamente ter com elas. Mas Jesus ainda levou mais 2 dias, até sair do local onde estava. Esse tempo de espera, muitas vezes nós pomos dúvidas sobre a relação que temos com Deus. E muitas vezes nós devemos aprender a confiar mais em Deus. Marta e Maria certamente estavam desesperadas a ver o seu irmão definhar cada dia mais, ao ponto de ele chegar a morrer. E Jesus não aparecia. O que é que terá passado certamente na cabeça de Marta e Maria? Talvez Jesus nos abandonou. Talvez Deus já não nos ama. Porque se Deus nos amasse, se Jesus nos amasse realmente, Ele teria vindo curar o meu irmão. Mas Deus queria operar um milagre maior ainda na vida desta família. E por isso, Jesus ainda se deteve mais 2 dias. O verso 7 diz, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Os discípulos não compreendem também a agenda de Deus. Infelizmente, às vezes os cristãos não percebem o timing de Deus, os locais onde Deus quer que eles estejam. Eles simplesmente sabiam que era uma ameaça. Talvez na mente dos discípulos estava a passar algo como, Senhor, não deves voltar para lá porque saímos de lá agora mesmo sob ameaça? Como é que nós vamos voltar para aquele lugar? Certamente vão matar-nos. Era isto que estava a passar na mente dos discípulos. Mas Jesus tem uma resposta para eles. E Jesus diz, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus já sabia que Lázaro tinha morrido. Jesus usou uma expressão bastante bonita. Jesus diz que ele adormeceu, no sentido de que o seu corpo de facto morreu. Jesus diz de facto que Lázaro tinha partido. O seu corpo se tinha separado do seu espírito. E o verso 12 diz, disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Ou seja, os discípulos tinham ouvido falar que Lázaro estava doente. E agora Jesus diz que Lázaro estava a dormir. E eles pensaram, bem, Lázaro adormeceu, agora está de facto a descansar.
Mas não era isso que Jesus estava a dizer. Jesus estava a dizer que Lázaro tinha morrido. E de facto, esta vida que nós temos, e quando chegamos a enfrentar a morte, é como se fosse um sono. O nosso corpo fica a dormir durante um tempo. O nosso espírito se separa e vai para a presença de Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. O pó, que é o nosso corpo, volta ao pó. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Isso diz o livro de Eclesiastes. E o próprio apóstolo Paulo nos diz que ele preferia estar na presença de Cristo do que ausente de Cristo. E Jesus então diz claramente que Lázaro morreu e acrescenta: e é por vossa causa que me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Jesus então vai operar um dos maiores milagres do seu ministério. E ele se alegra que os seus discípulos estejam presentes nesse momento, para que eles possam crer, se ainda houvesse alguma dúvida de quem Jesus era, eles pudessem crer realmente em Jesus. Para os judeus, os milagres da ressurreição, talvez os 2 primeiros, não tivessem sido assim tão marcantes, pois no conceito judeu, eles tinham a ideia de que o espírito saía do corpo e ficava perto do corpo durante 3 dias. E só ao fim de 3 dias é que a pessoa era realmente considerada morta, pois eles consideravam que nesse espaço de tempo poderia ser que a pessoa estivesse simplesmente em coma e o corpo ainda recebesse o espírito. Então Jesus opera este milagre com Lázaro depois de 4 dias de ele estar morto. Não haveria qualquer dúvida sobre a morte de Lázaro. E isso era um milagre incontestável. Os discípulos então assumem que vão com Jesus, mesmo que tenha que ser até à morte. Isso diz o verso 16, quando Tomé diz: vamos também nós para morrer com ele. Talvez assumindo uma posição parecida com o apóstolo Pedro, que disse que estava disposto a ir até à morte com Jesus Cristo. Mas sabemos que na hora em que Jesus foi crucificado, todos os discípulos o abandonaram. Eles iriam então a presenciar um dos maiores milagres do ministério de Jesus, para que de facto crescem que Jesus é o Deus feito homem. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.